Tá piscando, tá gravando. Então, beleza, já fizemos nossa oração inicial aí, vamos dar início. É o seguinte, a gente viu aí na aula passada, vou colocar aqui nosso Blackboard. Pronto. A gente viu aí na aula passada os padrões, né, de continuação de tendência. E eu passei para vocês aí o padrão de triângulo, né? Expliquei para vocês que são 5 padrões, ou seja, é o padrão de triângulo, padrão de retângulo, padrão de flâmula, cunha e bandeiras. Só que o que acontece? A gente viu detalhadamente mesmo o padrão de triângulo e de retângulo, que é de fato o que a gente vai mais se deparar aí na frente do gráfico. Flâmula, cunha e bandeira tá bem ligado ali. Você vai conseguir identificar também quando a gente estiver lá na prática já. Sai pra lá, coronavírus. Engasguei aqui. Vocês vão conseguir enxergar lá na prática quando a gente já tiver. Então, o que vocês precisam de saber identificar eram os 3 triângulos, né? Então a gente viu o triângulo simétrico, né? Que é o triângulo que tem as duas, vou colocar aqui. A gente viu o triângulo simétrico, que é aquele triângulo que o gráfico, ele vem correndo aqui dentro, né? E ele vai só diminuindo. Ele vem de uma tendência, só diminuindo aqui e tal. Estourou para dar continuidade. Padrão de continuação, ou seja, é um triângulo simétrico, tá? A gente viu também o triângulo, vou colocar aqui a cor. A gente viu o triângulo ascendente, né? Que é o triângulo que a parte de cima ali é nossa resistência, o preço ele vai tocar lá e vai vir, só que ele sempre vai fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Até acontecer o quê? O rompimento e continuação da tendência. Beleza? E a gente viu também aqui o nosso triângulo descendente, né? Que é o triângulo que a base é o nosso suporte e ele faz esse movimento. Ou seja, o preço toca lá no suporte, volta, mas ele sempre faz um topo menor do que o topo anterior até ter um rompimento e dar continuidade à tendência. Beleza? A gente viu também nosso padrão de retângulo, né? Que é um padrão bem mais fácil de ser identificado também. É um padrão de lateralidade, mas também de continuação, tá? Eu vou mandar para vocês, eu não sei se na nossa apostila tem, mas se não tiver eu vou dar uma olhada e vou mandar, que não fugiu a memória aqui. Se tem a flâmula, cunha e bandeira. Se tem lá na nossa apostila. Se tem, eu nem vou mandar não, mas é bem tranquilo também, mas como a gente vai ver isso muito na prática, pra gente na verdade não é nem perder tempo, pra gente ganhar tempo, a gente já vai para as coisas mais pesadas. E hoje a gente vai ver aqui, né, os padrões de reversão. Aí, meu amigo, esse aqui eu já preciso que vocês foquem bastante, porque a caverna é algo que vocês vão usar praticamente todos os dias, tá? E a gente viu ali aqueles padrões todos na última aula, que são os padrões de continuação, tá? E agora a gente vai ver os padrões de reversão, os principais padrões de reversão, que a gente vai usar eles tanto na bolsa de valores quanto em opções binárias também.
Eu não sei se eu postei no grupo ontem, mas ontem eu dei uma entrada de swing trader dentro das opções binárias, dei uma entrada para 50 minutos usando um padrão de reversão, que é esse padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, um dos padrões, o W de Winner. Eu usei ele ontem, tá? E peguei ele no pico da reversão mesmo, identifiquei esse padrão que eu vou passar para vocês aqui, que vocês vão aprender, e entrei para 50 minutos para o longo prazo, tá? E pro médio prazo, na verdade, né? E deu winzão, velho. Deu um win com muita folga. 4 candles de 15 minutos, assim, corrido para baixo, e foi uma reversão pesada, majoritária, pesada, muito top, em cima desse padrão que eu tô passando para vocês, provando aí que dá para usar. E não foi entrada de 20 reais, não. Foi uma entrada de 450 reais. Não sei se eu postei nesse grupo seus lá. Foi entrada de 450, me deu 370 de lucro, mais ou menos. Nenhuma entrada de 50 minutos. Então vamos lá. Primeiro padrão que eu vou passar para vocês aqui, tá? O que eu quero explicar para vocês aqui antes, para não deixar vocês voando aí. Os padrões mais comuns que a gente vai ver, eu vou escrever aqui, caso você queira anotar aí, tá? Os padrões mais comuns. Vou colocar aqui, é o nosso famoso ombro, cabeça-ombro, ou oco, né? Mais conhecido aí como oco. E nossos topos e fundos duplos. Que aí a gente está falando do nosso W de Winner e do nosso M de Merlin. Então, esse aqui são os padrões mais comuns que a gente vai trabalhar, tá? É os padrões que você tem que saber na hora que você abrir o gráfico. São os padrões que você já tem que conseguir enxergar eles aí com facilidade. Então a gente vai ver eles quando a gente estiver na prática. A gente vai abrir alguns gráficos das ações e eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, o ombro, cabeça, ombro. Vocês já vão enxergar automaticamente. Quando abrir a parada, vocês já vão enxergar. Beleza? Então o primeiro padrão que a gente vai aprender aqui hoje é o nosso ombro, cabeça, ombro. E aí eu vou passar para vocês aqui algumas coisas mais aprofundadas desse padrão, mas que você vê na aula aí 2, 3 vezes, você vai conseguir obter isso, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber esse padrão é o padrão mais comum, tá? Esse padrão de ombro, cabeça, ombro é o padrão que você vai mais encontrar. E outra, padrão mais confiável. Isso aqui te interessa muito. Ou seja, esse padrão é o padrão de todos que você viu até agora. Tanto de continuação de tendência quanto de reversão de tendência, todos os padrões que você viu de continuação de tendência. Sendo eles triângulo, simétrico, ascendente, descendente, retângulo, flâmula, bandeira, cunha, todos esses padrões que você viu de continuação, nenhum deles tem o poder e a força de assertividade que tem o ombro, cabeça, ombro, que é o padrão mais confiável dentro do mercado financeiro e é o padrão que os multimilionários usam para estar dando seus trades de mais confiança, tá? Para uma reversão aí, para pegar uma reversão majoritária de tendência. Então o que acontece? É o padrão mais comum, então certamente o mais confiável. Ele sempre vai surgir aí nos topos e fundos importantes, ou seja, topos e fundos históricos do dia. E quando eu falo topos e fundos históricos do dia, é o topo do dia ou o fundo do dia. Então você tem que abrir os candles como eu ensinei para vocês 2 aulas anteriores.
você vai identificar lá o seu fundo do dia e o seu topo do dia, né? Então você tem lá o topo do dia. Provavelmente você vai identificar padrões nesse topo ou no fundo, na área mais baixa do gráfico do dia ou na área mais alta do gráfico do dia, isso nos candles de 5 minutos, tá? Tudo que eu for falar para vocês aqui é para candle de 5 minutos, ou seja, vela de 5 minutos. Todos esses padrões aqui você vai usar em candle de 5 minutos. Então, beleza. Ele vai surgir sempre aí em topos e fundos mais importantes, tá? Vou fazer um desenho para vocês aqui, para vocês enxergarem, para ficar melhor. De branco. Olha só. Eu fiz o desenho aqui do ombro, cabeça, ombro, lembrando que na prática é lógico que o mercado ele não é desenhista, né? Ele não é artista de desenho, então ele não vai desenhar padrão perfeito para você. Você vai ter que conseguir enxergar isso que eu estou desenhando para você aqui na prática, no tempo corrido lá. Eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver nas aulas práticas, vocês vão ver que dá para identificar com muita facilidade, mas não é perfeito dessa forma. Às vezes até é, mas nem sempre vai ter com essa perfeição que vocês estão enxergando aqui. O que é isso aqui? Primeira coisa que vocês já aprenderam: identificar uma falha de tendência. A gente está falando aqui agora de um padrão de reversão de tendência. Ou seja, a gente está falando de um padrão de reversão de tendência, tá? Então, se é um padrão de reversão de tendência, a primeira coisa que você tem que identificar é isso aqui, ó. Identificar uma falha da tendência. O que é uma falha da tendência? É o quê? É uma falha de buscar topo ou uma falha de buscar fundo. Ou seja, entendeu? Ou seja, olha aqui, ó, a gente veio de uma tendência de alta. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui. Tendência de alta, novo topo, novo fundo. Aí fez novo topo, só que na hora de fechar o fundo aqui, ó, esse gráfico aqui ele já tinha que ter voltado para dar continuidade à tendência aqui, ó. Só que o que aconteceu? O gráfico desceu e fez um fundo na altura do fundo anterior. Epa! Isso aqui é uma falha de tendência. Ou seja, esse candle que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ele tinha que vir até aqui no máximo, ó, cabeça do fundo, o ombro anterior, e aqui ele já dá continuidade para buscar novo topo acima do topo anterior. O que aconteceu? Isso aqui não aconteceu, ele desceu direto. Ou seja, ele rompeu o topo anterior, o fundo, ele está mais baixo que o topo anterior. Então, o primeiro padrão, você já tinha que ter anotado aí. Fundo mais baixo que o topo anterior. Toda vez que eu encontro um fundo mais baixo do que o topo anterior, eu já identifiquei um ombro e cabeça. Agora eu só vou esperar o próximo ombro para mim entrar
e para mim identificar meu padrão de reversão de tendência majoritária. Vou repetir isso aqui porque talvez não ficou claro. A gente está aprendendo padrão de reversão de tendência, beleza? O padrão mais confiável e mais comum do mercado financeiro. Ombro, cabeça, ombro. Como que eu vou identificar um ombro, cabeça, ombro? Primeiro tópico para identificar o ombro, cabeça, ombro tá aqui, ó. Fundo mais baixo que o topo anterior. Klaus, me mostra no gráfico onde que tá. Tá aqui, ó. Veio, fez um novo topo. Mas na hora de fazer o fundo aqui, ele já tinha que voltar. Não ser mais baixo que esse fundo anterior aqui, ó. Que esse topo anterior aqui. Ou seja, não aconteceu isso, ele desceu com tudo aqui embaixo. Se ele veio aqui embaixo, preste bastante atenção. Agora eu tenho um ombro. Onde que tá meu primeiro ombro? Tá aqui. Minha cabeça tá aqui. E agora eu já tenho meu fundo do primeiro ombro. E agora eu já tenho um segundo fundo. Onde que tem entrada? No caso, para quem faz scalp, vocês vão aprender o que é Klaus, o que é scalp. Não precisa se preocupar, não. Vocês vão aprender o que é scalp. Para quem trabalha com scalper, quem faz scalp, o que acontece? O cara consegue dar uma entrada de scalping aqui, ó. Ele consegue traçar uma linha de suporte aqui de acordo com esse fundo. Ele já identificou que teve uma quebra de padrão, então esse fundo se torna um suporte. Ele consegue dar uma entrada de compra aqui para fechar um scalp no ombro anterior. Ou seja, ele já identificou um ombro e cabeça, ele sabe que pode ser que venha esse ombro aqui. Aqui ele dá uma entrada de scalp e fecha a entrada aqui, ó. Ou seja, já cantando o ombro, cabeça, ombro. Beleza? Aí quando chegou aqui em cima, o cara ele sai da operação, ele tira o lucro dele, beleza? E aqui em cima ele já pode entrar vendido. Entrar vendido porque agora ele tem aqui a nossa famosa, tirar aqui para vocês, a nossa famosa linha de pescoço. Que tá aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Essa linha vermelha que eu tracei é a linha de pescoço. A linha de pescoço é a linha mais confiável do ombro, cabeça, ombro para você entrar vendido. Ou seja, aqui você entra vendido, beleza? Por quê? De acordo com esse topo anterior do ombro aqui, ó. Então você já identificou aqui nessa hora do dia aqui, você já viu um ombro, cabeça e o primeiro braço do ombro. Aqui você já vai entrar vendido. Beleza? Beleza. Aí você vai pegar esse movimento. Aí aqui você já tem o padrão na sua cara. Aí aqui você já viu o padrão, ó. O padrão já está desenhado na sua cara. Opa, ombro, cabeça, ombro. Você já ganhou dinheiro dentro do ombro, cabeça, ombro? Ou talvez você ainda não conseguiu ganhar dinheiro no ombro, cabeça, ombro? Você vai esperar o que agora? Você vai esperar esse movimento aqui, ó. Rompimento. Pullback. E reversão de onda 3 majoritária. Cara, isso aqui que eu tô falando pra vocês aqui acontece todos os dias. Você só precisa de saber achar e encontrar a forma correta. Ou seja, vou repetir aqui. Esse padrão é o padrão mais comum que você vai encontrar. E é o mais confiável. Então ele vai acontecer em topos e fundos importantes. Beleza? Porque você também vai encontrar essa mesma figura de ombro e cabeça-ombro virada para baixo, que é o nosso ombro, cabeça-ombro invertido. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que a tendência ela é de baixa. Aí lá embaixo você vai ter que identificar o quê? A falha da tendência e vai ter que identificar um fundo acima do topo anterior. Beleza?
Vamos ver isso na prática para não confundir? Vamos ver isso aqui no gráfico aqui? Então vamos colocar aqui, ó. Uma tendência de baixa. Dá um exemplo de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ó, vocês aprenderam o oco normal, agora vocês vão aprender o oco, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. É o quê? Eu tenho uma tendência de baixa. Ó, aqui é aonde ela teria que bater e dar continuidade. Vou fazer aqui, ó, deu continuidade. Beleza. Agora aqui ela teria que bater aqui, ó, e descer. Só que ela não faz isso, ela faz isso aqui, ó. Puf. E rompe o fundo e vem aqui, ó. Agora buscar de novo, ó. Ou seja, Klaus, agora sim. O que eu identifiquei aqui? Ombro, cabeça e ombro. Invertido, porque está seguido de uma tendência de baixa. Ou seja, veio de uma tendência de baixa e o que eu identifiquei? A falha de buscar o quê? Um novo topo. E o que acontece? O fundo, o topo rompe o fundo anterior. Klaus, o que é topo, o que é fundo? Topo, 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 topo. Fundo vai estar de verde. Fundo, 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 fundo. Mais didático que isso aqui é impossível. Aí, ó. Klaus, agora sim, me explica aí. De vermelho aqui. O que eu tenho que... Para me identificar o ombro, cabeça, ombro invertido. Eu tenho que ter um topo que vai romper o fundo anterior. Olha o topo aqui, ó. Esse topo rompeu o fundo anterior. Ele teria que ter vindo até aqui e feito novo fundo, buscado novo topo. Só que ao contrário disso, ele foi lá em cima, ó. Puf! Rompeu o fundo anterior. Aí automaticamente ele deixa uma linha de pescoço aqui agora pra gente trabalhar, ó. Você já tem essa linha de pescoço que é o quê? Na verdade, esse lado aqui, ele ainda não existe. Esse lado aqui, ó. Tirar aqui de uma forma correta para vocês enxergarem. Olha, ó. O gráfico em tempo real, ele tá assim. Ele tá assim. Então a parada veio aqui, ó. Puf. Só que aí eu já identifiquei um topo que rompeu o fundo anterior. Beleza? O que acontece? Eu já tracei minha linha de pescoço aqui, ó. Porque agora eu vou esperar o quê? Eu tenho essa linha aqui, ó, que é uma linha, que é a minha linha de resistência, onde o preço tende a tocar e descer. Então, olha aqui, ó. Aqui eu entro vendido. Beleza, o preço vai vir aqui. Aqui é a minha linha de pescoço do fundo anterior, tá? Do primeiro ombro, fundo do primeiro ombro. E aqui eu vou sair da minha ordem, isso na bolsa. Em opções binárias aqui eu vou entrar vendido. Na verdade, aqui em cima eu entro vendido. Aqui embaixo eu entro comprado. Beleza? Porque eu tô batendo aqui nesse suporte, que é a minha linha de pescoço. Que vai voltar aqui e vai fazer o quê? Vai fazer o nosso ombro, cabeça, ombro. Mas, Klaus, eu não consegui entrar aí. Na onde que vai ser minha entrada? Vai ser aqui, ó. No rompimento
dessa resistência aqui, ó. Na hora que romper lá, ó, na hora que ela vier corrigir, você entra no pullback para tempo maior, para dar tempo de ter essa correção e ela dar continuidade a uma reversão majoritária de tendência. Ou seja, aqui você já identificou que o quê? Ele veio de uma tendência de baixa, formou o padrão de ombro, cabeça, ombro, teve o rompimento, aqui é seu gatilho de entrada, mas aqui dentro do ombro, cabeça, ombro já dava para você ter feito um dinheiro também. Aqui o gatilho de entrada é nesse pullback, onde ele vai vir buscar a minha linha, que era resistência e agora virou suporte devido a esse rompimento aqui. E eu entro aqui comprado para a minha reversão majoritária de tendência. Ou seja, oco ou o OCOI, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, ou ombro, cabeça, ombro, é o padrão mais comum e mais confiável de reversão majoritária de tendência. Cara, na moral, acho que eu nunca dei uma explicação dessa aqui. Deu pra vocês entenderem isso aqui? Sim, sim, deu muito bem, Klaus. Deu pra entender Perfeito. com clareza? Porque, velho, isso aqui vocês vão enxergar no gráfico lá na prática, nas ações, de uma forma unânime, velho. Vocês vão, na hora que vocês bater o olho, por essa explicação que eu tô dando aqui, ó, quando vocês bater o olho lá no gráfico, vocês vão falar, nó, ó o trem aqui, ó o negócio aqui, ó, já enxerguei. Você vai ver que antes você não enxergava e agora você já vai começar a abrir o gráfico e você já vai começar a olhar e falar, opa, velho, ó esse padrão aqui, ó. Ó o padrão aqui de ombro, cabeça, ombro, ó um padrão aqui de topo duplo, de fundo duplo. Beleza? Então, nossa primeira explicação aqui, agora a gente vai para... Alguém tem alguma dúvida em cima disso aqui? Tranquilo, tranquilo. Então, nós vamos... Esse padrão no gráfico de velas, a gente vai ver na prática, Gabriel. Quando a gente estiver na aula prática, a gente vai ver. Aqui a gente está só na teoria ainda. Para colocar... Porque... Vou explicar para vocês aqui... Vou explicar para vocês aqui com essa metodologia que eu uso. Uma coisa é você ensinar lá no gráfico. Outra coisa é você ensinar fora do gráfico e depois você ensinar no gráfico. Quando você ensina direto no gráfico, a pessoa ela não absorve a parte teórica da coisa do jeito que tem que ser. Então, por isso que eu ensino primeiro aqui, para depois, quando a gente estiver lá na prática, eu falar assim, ó, aí nem vai ser eu que vou falar, eu vou falar para vocês. Me mostra aqui onde que tá o ombro, cabeça, ombro. Vocês já vão conseguir identificar. Porque o segredo não é eu te mostrar no gráfico. O segredo é eu te mostrar fora do gráfico e você identificar isso lá no gráfico. Entendeu? Quando eu te mostro lá no gráfico, é uma forma de aprender bem inferior do que eu te ensinar aqui e você identificar lá no gráfico. Porque aí não vai ser ninguém te mostrando, é você que tá achando e você que aprendeu. Entendeu? Então aí você já não tá pegando uma coisa pronta, você tá construindo algo dentro da sua cabeça, entendeu? Então é uma metodologia de ensino que vai te ajudar muito mais do que eu abrir o gráfico da Equioption e falar aqui, ó, isso aqui é um padrão de ombro, cabeça, ombro, que é o que todo mundo faz, mas ninguém consegue operar. Por que ninguém consegue operar? Porque a parte burocrática, a parte teórica da coisa mesmo, que é o importante, a pessoa não sabe identificar, entendeu? Então o cara ele só olha lá, tá, ó, achei aqui um ombro, cabeça, ombro, mas o cara não sabe o porquê que é um ombro, cabeça, ombro, o cara não entende ali onde que é o gatilho de entrada dele. Então por isso que eu passo essa parte teórica aqui, bem didática mesmo, o mais didática possível, para quando vocês tiverem, aí vocês têm que assistir essa aula 2, 3 vezes para gravar, para quando a gente for lá para a prática, você vai falar assim, rapaz, realmente, isso aqui agora eu já tô conseguindo, eu vou mostrar para vocês no gráfico, lógico, mas mesmo que eu não mostrasse, vocês já iriam conseguir abrir e identificar esses padrões
com muita tranquilidade devido a essa aula que vocês estão pegando aqui. Entendeu? Faz sentido o que eu falei aqui? Se não faz, vai fazer quando for para a prática. Vamos lá. Dando continuidade aqui. Quando a gente for lá para a prática, eu vou mostrar para vocês essas projeções assim com mais clareza, entendeu? Você vai ver um ombro cabeça ombro no LTA, um ombro cabeça ombro no LTB, entendeu? Mas sendo um ombro cabeça ombro e sendo uma reversão, entendeu? Isso na prática. Então vamos lá. Topos e fundos duplos. Topos e fundos duplos, tá? Às vezes o cara fala, isso aí eu já sei. Você acha que você sabe. Quando você for ver aqui as coisas que eu vou falar aqui, você vai falar assim, velho, realmente. M de Merlin, W de Winner, tá? E a gente vai... Falta 2 minutos aqui pra essa live fechar. E eu vou abrir aqui, vou salvar essa aula do ombro, cabeça, ombro. E já vou abrir a outra live aqui, tá? Então eu já vou fechar essa daqui, já vou abrir outra sala. Vocês vão entrar no mesmo link. Mesmo link. Beleza? Beleza. Falou.